Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o presidente da Shell, Cristiano Pinto da Costa. A Shell está presente no Brasil desde 1913 e foi a primeira empresa privada a produzir petróleo em escala comercial no país. O executivo fala sobre um recente estudo da empresa sobre os cenários para a transição energética no Brasil e revela os planos da gigante petroleira no país. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Ele é formado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e está na Shell há 26 anos. Desde agosto de 2022, ocupa a presidência desta que é a segunda maior petroleira do Brasil, com mais de 400 mil barris diários. O Show Business de hoje vai conversar com Cristiano Pinto da Costa, presidente da Shell. Cristiano, obrigado pela presença em nosso estúdio, por ter aceitado o nosso convite. Eu queria abrir essa edição do Show Business falando de um estudo recente que a Shell promoveu, chamado Cenários para o Brasil, falando, sobretudo, evidentemente, desta transição energética que o mundo vive. Nesse cenário, qual que é o futuro do petróleo? Bruno, primeiro, obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? O que a gente fez, né? A Shell, historicamente, há mais de décadas, desenvolve cenários, né? Cenários, eles não são uma visão de futuro, eles polarizam potenciais mundos diferentes nas próximas décadas para que a gente possa testar estratégias de negócios e decisões estratégicas entre esses diferentes cenários. Pela primeira vez na história do Grupo Shell, a gente pegou esses cenários globais que foram feitos em 2023 e trouxe eles para o Brasil e aprofundou no Brasil, né? Por quê? Porque a gente queria dar uma contribuição da Shell aos debates da sociedade brasileira por causa do G20 e ano que vem a COP30. Né? E o que saiu de entendimento desses cenários, né? O que a gente viu? Primeiro, que o Brasil está largando na frente comparado com várias outras nações, porque a gente já tem uma matriz energética muito mais limpa do que a grande maioria de outras nações, né? O que nos dá uma ótima oportunidade, e eu vou voltar na questão do óleo e gás. O segundo, o perfil de emissões de CO2 no Brasil, ele é fundamentalmente diferente do perfil de emissões em grandes outras nações, né? Aqui, a grande maioria das emissões, ela vem do desmatamento, vem do uso da terra e um percentual menor associado às indústrias, óleo e gás, uma delas, né? Então, quais foram as principais revelações do estudo? Primeiro, que para o Brasil atingir as suas metas de descarbonização, né, e emissões líquidas zero em 2050, atacar o desmatamento legal é condição sine qua non, né? Segundo, o Brasil tem oportunidades em todo o espectro do mundo de energia. A gente tem uma oportunidade de continuar desenvolvendo a indústria de óleo e gás, a gente tem uma oportunidade de ser ainda mais uma potência de biocombustível, que a gente já é, a gente tem uma oportunidade de desenvolver um mercado de crédito de carbono com a indústria de soluções baseadas na natureza, e a gente tem uma oportunidade enorme de atrair novos investimentos em energia renovável, solar ou eólica, e transformar isso, eventualmente, potencialmente, em hidrogênio. Então, esse espectro de oportunidade foi um dos insights que saiu desse estudo da Shell de cenários. Quer dizer, o Brasil pode ser uma potência, um hub climático global mesmo, tem um potencial extraordinário. Acho que o Brasil já é uma potência, o Brasil já é uma potência em exploração e produção de óleo e gás, um dos 10 maiores produtores de óleo e gás no mundo. O Brasil já é reconhecidamente uma potência em biocombustíveis, em particular o etanol, e sim, concordo, tem a oportunidade de também se tornar uma potência em outras fontes de energia, que são novas tecnologias que estão se desenvolvendo a partir de agora. Bom, mas deixa eu voltar para a primeira pergunta aqui do programa. O que os cenários, né, o estudo promovido por vocês, fala sobre o futuro do petróleo? O que a gente entendeu com esse estudo, né? Depois de alguns eventos, a Covid e a invasão da Ucrânia pela Rússia, o mundo
começou a balancear um pouco mais as preocupações associadas com transição energética com preocupações associadas com segurança energética. Né? E dentro desse contexto, a gente passou a ver que a necessidade, a transição energética ela é uma realidade, ela vai acontecer. Essa necessidade, ninguém disputa mais. A velocidade com que ela vai se dar, ela talvez seja um pouco diferente dependendo de onde você está. E nesse mundo, a nossa visão, e o estudo que a gente fez corrobora essa visão, óleo e gás vai ser uma fonte de energia necessária pelas próximas décadas. E é isso que cria essa oportunidade para o Brasil, já que o estudo nos mostra que o óleo e gás ainda vai ser necessário pelas próximas décadas e o mundo vai continuar demandando óleo e gás nesta transição energética, alguém vai precisar suprir. Que seja o Brasil, porque a gente tem todas as competências e já demonstrou um histórico de performance nesse setor. E como é que está a Shell, que é uma gigante, né? A Shell é uma gigante com sede em Londres, na Inglaterra. Como é que a Shell está posicionada nesse momento que o mundo vive de transição energética? A gente lançou uma atualização de estratégia recentemente, onde a gente afirma algumas crenças da companhia. Né? A gente acredita na necessidade de óleo e gás, como eu falei. Né? Óleo vai continuar a ser necessário, mas vai começar a ter o seu declínio, provavelmente nos próximos 10 anos, meados da década de 30. A gente acredita que o gás natural é uma fonte importantíssima nessa transição, né? Migrando por exemplo, o carvão na Ásia, que ainda é muito usado para geração de energia elétrica, uma ponte até chegar aos renováveis. A gente acredita que novos negócios como sequestro de carbono vão ser essenciais para que o mundo atinja emissões líquidas. O que seria esse sequestro de carbono? É você pegar o CO2 emitido pela atmosfera ou por operações industriais ou pelo agronegócio e capturar esse CO2, processar ele e reinjetar ele em reservatórios embaixo da terra. Você está eliminando... Eu nem sabia que... Isso já é uma tecnologia que existe. A Shell tem um dos maiores projetos no mundo no Canadá de captura e sequestro de carbono. Você, ao invés de emitir o CO2 para a atmosfera, você captura ele, trata ele e reinjeta em reservatórios embaixo do solo. Então, a estratégia da companhia está muito pautada nisso. Continuar investindo em óleo e gás, apostar bastante no gás como um combustível de transição e aí começar seletivamente a investir em novas tecnologias do tipo sequestro de carbono, hidrogênio e energia renovável e biocombustíveis. A Shell tem uma história com o Brasil das mais interessantes. Vocês estão aqui o quê? Desde 1913? A Shell tem uma história muito bacana e muito bonita. Eu tive a oportunidade de já ser o presidente da Shell Brasil quando nós celebramos, em 2023, os 110 anos da companhia. 110 anos. Operações contínuas. Já fizemos 111 esse ano, né? Tá. Então a Shell está há 111 anos de operações contínuas no Brasil. A gente hoje também tem a representatividade de todas as linhas de negócio internacionais no Brasil. O negócio de exploração e produção é o principal. É o principal negócio. Exploração e produção, tá. A gente tem um negócio de distribuição de combustível e de biocombustível, que é a nossa parceria com o Grupo Cosan, numa companhia chamada Raízen. Né? E a gente tem um negócio de comercialização de energia no Brasil, chamada Shell Energy Brasil, que está sediada muito próximo aqui da onde a gente está. E estamos desenvolvendo novos negócios de geração de energia solar. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para você, já logo seria a próxima, aí, sobre energia solar mesmo. Então vamos lá, e só para completar o ponto anterior, também entramos em 2022 uma posição minoritária numa desenvolvedora de carbono, uma companhia brasileira chamada Carbon Next, que faz projetos na Amazônia para evitar desmatamento. Então o portfólio da companhia, ele hoje é extremamente diversificado, com representatividade de todas as linhas de negócio, mas o carro-chefe sendo ainda óleo e gás. Vamos lá, vamos migrar lá para o solar, que é o teu ponto. Então temos projetos para energia solar. A Shell tem um portfólio de até 2 gigawatts de energia solar. São vários projetos que podem ou não tomar a decisão final de investimento entre agora e o final da década. Eles estão geograficamente colocados no estado de Minas Gerais, Goiás e no Nordeste brasileiro. E a gente pode ou não tomar a decisão final de investimento desse projeto dependendo das condições de mercado e as condições de atratividade econômica daquele projeto. Bom, como eu falei, tem essa história aí de mais de 100 anos
com o Brasil. Mas a fundação foi na Inglaterra. Qual que é o peso do Brasil para os negócios globais da Shell? A Shell Brasil hoje ela é uma das 5 maiores companhias operacionais do Grupo Shell. Quer dizer, tem uma influência, uma relevância muito grande. Muito grande. Dependendo aí da forma, 20 a 25% do petróleo mundial da companhia é produzido no Brasil, né? Quando você coloca o gás e transforma isso em hidrocarboneto, barris de óleo equivalente, como a gente fala na indústria, na casa de 13 a 14% da produção do grupo. Então, uma representatividade muito grande, né? A gente tem um negócio muito importante de biocombustíveis. A Raízen é uma das maiores produtoras e exportadoras de etanol do mundo. Então, a representatividade do Grupo Shell hoje, ela é super relevante dentro do Grupo Shell. Você tem defendido, Cristiano, a relevância, né, a importância da margem equatorial. O que é a margem equatorial? É a área que compreende o litoral dos estados do Amapá ao Rio Grande do Norte. Por que essa margem é tão importante para os negócios, para o setor, e sobretudo para o setor aí de óleo e gás no Brasil? Vamos lá. Na verdade, eu acho que essa talvez seja uma das decisões estratégicas de política energética mais importantes que o governo brasileiro vai precisar tomar nos próximos meses ou anos, né? O Brasil tem, esses dados são do Instituto Brasileiro de Petróleo, reservas provadas de hidrocarbonetos que duram mais ou menos 12 anos. O que isso significa? Se a gente continuar produzindo óleo e gás nos volumes atuais e não descobrir novas reservas, daqui a 12 anos a gente não tem mais óleo e gás para ser produzido. É mesmo? 12 anos? 12 anos, né? Ou seja, o país tem que descobrir, tem que explorar, tem que pesquisar. A necessidade de você abrir novas fronteiras exploratórias, ela vem primeiro desse ponto. Segundo, da representatividade do óleo e gás na economia brasileira, né? Alguns dados, de novo, do Instituto Brasileiro de Petróleo: 15% do PIB industrial do Brasil vem do setor de óleo e gás. Eles lançaram um estudo recentemente que o potencial de atração de investimento de 2022 a 2031 é quase de 200 bilhões de dólares de investimento no Brasil. Há um impacto positivo na balança comercial enorme, né? Então, do ponto de vista do Brasil, a importância de se abrir novas fronteiras exploratórias é para que a gente possa, usando a janela de oportunidade que eu falei dos cenários da Shell, onde o mundo ainda vai continuar necessitando de óleo e gás, usando todo o histórico de excelência operacional que o Brasil tem na exploração e produção de óleo e gás, e o impacto econômico e a necessidade de descobrir novas reservas para que essas reservas não se acabem em 12 anos, a abertura de novas fronteiras ela é essencial, margem equatorial sendo uma delas, a mais debatida recentemente na imprensa. Eu falei aqui para a nossa audiência que a Shell é a segunda maior petroleira do Brasil, está atrás, não dei essa informação que eu vou dar agora, está atrás da Petrobras. E muita gente pode avaliar que vocês são os concorrentes diretos, são os rivais da Petrobras, né? A Shell com a Petrobras. Mas vocês têm um acordo. Vocês têm parcerias em alguns negócios, mas principalmente eu queria falar agora de um acordo que a Shell e a Petrobras assinaram em março do ano passado para buscar novas oportunidades, além do pré-sal aí na área de petróleo, e não só na área de petróleo, mas também em projetos de fontes renováveis. Como é que funciona esse acordo, essa parceria entre empresas que estão no mesmo setor? Vamos lá, acho que primeiro tocar no ponto você é parceiro ou é competidor? Exatamente. É parceiro ou é competidor? Na verdade, as duas coisas. Até um determinado ponto você compete, por exemplo, vou pegar o exemplo de um leilão de um bloco de petróleo que é gerenciado pela agência reguladora, a Agência Nacional do Petróleo. Até aquela data do leilão, você é competidor, você pode estar tentando comprar o mesmo bloco que uma outra companhia. Uma vez que você comprou aquele bloco e comprou em parceria com alguém, dali para frente você é parceiro, né? E a Shell é a maior parceira da Petrobras hoje no Brasil, no setor de exploração e produção. Outra razão por que fazer parcerias nesse setor é que o investimento de capital é muito alto, o risco é muito alto. Você precisa compartilhar esse risco
com um parceiro. Você precisa aportar competência técnica entre diferentes parceiros, porque 2 mais 2, nesse caso, pode somar realmente 5. O que a gente fez com a Petrobras? A gente tem 2 acordos com ele. A gente tem um acordo de colaboração tecnológica, onde as 2 companhias dividem conhecimento e know-how em várias áreas de expertise. Então esse é um deles. O outro que acho que você estava se referenciando é, em março do ano passado, as 2 companhias assinaram um memorando de entendimento, tentando expandir a parceria da Petrobras com a Shell, que hoje está muito focada no pré-sal brasileiro, em novas áreas de exploração e produção e também em outras fontes de energia. Isso foi assinado em março de 2023 e no final do ano passado, começo desse ano, o primeiro fruto desse acordo surgiu. A gente entrou junto num leilão da ANP, numa nova fronteira exploratória de Pelotas, no sul do Brasil, e a outra coisa, a Shell abriu a oportunidade da Petrobras ser parceira nossa em blocos de exploração e produção na costa da África, em São Tomé e Príncipe. Então, são 2 evidências concretas de que esse acordo está saindo do papel e está se tornando em realidade. E a relação com a nova presidente da Petrobras é boa? Sim, a gente abraça o relacionamento com a Petrobras, ele é histórico. Presidentes de companhias, eles não são presidentes, eles estão presidentes. Eles estão presidentes. E a relação é institucional, de longa data, e vai continuar por muita longa data. Cristiano, eu queria entrar no setor automotivo. A gente recebe com muita frequência aqui no Show Business presidentes de várias montadoras. E é muito curioso, evidentemente, quem acompanha o Show Business, que sabe que vem sempre anúncios de carros elétricos, de veículos elétricos ou híbridos. Agora, o setor automotivo vive, para usar as palavras dos presidentes das montadoras, vive a maior transformação também no setor, isso em 100 anos. Só que também tem muita discordância entre os presidentes das montadoras. Por exemplo, vou pegar, por exemplo, uma frase do presidente do Conselho de Administração da Toyota, o maior vendedor de carros em 2023, que diz que a transição energética, a transição para o carro elétrico, como tem se propagado, não vai ser tão rápida assim. Ele, inclusive, dá um número. Ele acha que os elétricos vão ter 30% no mundo todo e que a maioria vai ser híbrido. Se você pegar um Elon Musk, ele fala que o mundo inteiro vai ser elétrico. É claro que eu estou falando de 2 sujeitos, 2 empresários que têm interesse nos seus negócios. Eu queria saber a sua opinião, Cristiano. O futuro do setor automotivo vai ser 100% elétrico, vai ser híbrido elétrico ou vai ser elétrico, híbrido e a combustão? Vamos lá, ótima pergunta e é compreensível essa diferença de opinião. A gente fala muito que a transição energética ela vai se dar, eu vou usar um jargão em inglês, mas depois vou trazer para o português, at different paces in different places. A transição energética ela vai se dar em velocidades diferentes, em países ou regiões geográficas diferentes. Então é muito difícil você cravar essa resposta, porque dependendo de onde você estiver, ela pode ser uma resposta diferente, Porque diferentes países têm necessidades diferentes. Vamos comparar a Europa com o Brasil, A Europa não tem uma matriz energética tão limpa quanto o Brasil. A Europa tem distâncias muito mais curtas do que o Brasil, que é um país continental. A Europa não tem uma indústria pujante de etanol, com um percentual de etanol na gasolina quase 30%, como o Brasil tem. A necessidade da Europa de eletrificar a sua frota é maior do que a necessidade do Brasil. Então não dá para você comparar a velocidade num continente com a velocidade no outro. Então, tendo dito isso, o estudo nosso de cenário mostra 2 potenciais caminhos para o Brasil. Ele mostra uma tendência, sim, de eletrificação da frota de carros brasileiros, principalmente carros de transporte de passageiros. O carro que você dirige, o carro que eu dirijo. Agora, essa curva e essa velocidade de transição, ela é muito diferente num cenário versus do outro. Grande parte dessa mudança, ela vai vir especialmente das estratégias globais das montadoras. Muito dessas montadoras têm estratégias onde eles se comprometeram publicamente com o acionista e com a sociedade de parar de produzir
carros a combustão. Então, dependendo da estratégia deles, eles vão ter que ir um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. E essa tendência ela vai acontecer no Brasil, mais devagar do que em outros países, pelas questões que eu já expliquei. E o Brasil já provou que o carro híbrido ele é um sucesso aqui. Então, eu acredito que esse é um cenário que é mais provável no Brasil. E o seu carro é elétrico, a combustão ou híbrido? Eu ainda tenho um carro a combustão. Você tem um carro a combustão. Imaginava a resposta, mas não podia, diante do presidente da Shell, fazer essa pergunta aí sobre o modelo aí de carro que você tem, né? Bom, deixa eu falar sobre... Vocês estão numa fase final de um projeto chamado... de um estudo, né? Na verdade, de um estudo de um projeto chamado Gato do Mato. O que é o Gato do Mato? É uma descoberta aí que a Shell, não sei se está em parceria com alguém, o Cristiano vai nos revelar agora, uma descoberta na bacia de Santos. O que tem ali, Cristiano? Vamos lá, a gente está em parceria sim. Esse é um projeto onde a Shell é o operador da concessão. A gente está em parceria com a Total Energies, a gente está em parceria com a Ecopetrol, a gente está com a parceria com a PPSA. A gente tem descobertas de hidrocarbonetos nesses blocos da concessão. A gente tem um projeto avançado do ponto de vista de engenharia. Estamos fazendo o que a gente chama de FEED na indústria, que é a engenharia detalhada e o planejamento de custo detalhado desse projeto com uma parceira japonesa, uma companhia chamada MODEC. E a gente soltou recentemente, no começo do mês, um tender para o mercado, um pedido de propostas para toda a parte submarina. Um projeto de desenvolvimento de exploração e produção. Ele tem um navio plataforma, que está sendo feito em parceria com essa companhia japonesa chamada MODEC, e tem todo o kit que fica embaixo da água, né? A gente chama de subsuperfície. E esse pedido de proposta está no mercado. Em novembro a gente vai receber todas essas propostas, analisar essas propostas e, junto com um parceiro, no começo de 2025, levar o projeto potencialmente para uma decisão final de investimento. É um navio plataforma de capacidade de 120 mil barris por dia, podendo entrar em produção até o final da década. Cristiano, eu queria entrar agora na sua carreira, na sua trajetória, um lado mais pessoal e profissional seu. Você começou como estagiário da Shell no Rio de Janeiro, correto? Correto. O que foi determinante para aquele estagiário há 28 anos no Rio de Janeiro virar o número 1 da empresa no país, virar o presidente da Shell? Obrigado. Você vai me fazer olhar aí um retrospecto da minha carreira em poucos minutos, Bruno. Mas eu acho que a formação acadêmica ela foi muito importante, né? Eu tive a felicidade de poder estudar em boas escolas, de fazer uma faculdade de engenharia química na UFRJ, que é uma excepcional universidade no Rio de Janeiro. Então, esse, sem dúvida nenhuma, acho que foi uma condição importante. Abriu as primeiras portas para eu conseguir entrar no programa de estágio da Shell. Eu acho que uma outra área é a dedicação, a determinação e o foco. Eu sempre fiz esporte quando eu era mais novo e eu trago muitas analogias entre o esporte e a vida empresarial, né? Então, aquela resiliência, a determinação, o foco. Eu sempre fui aquele cara que gostou de trabalhar uma horinha ou duas a mais do que todo mundo que estava do meu lado. Eu acredito no talento, mas eu acredito que o talento pode ser potencializado com o esforço e a dedicação, sem dúvida nenhuma. Eu sou muito grato à companhia por ter aberto oportunidades, me mandado para fora. Eu passei quase 20 anos da minha carreira internacional, tive a oportunidade de morar em 3 países diferentes além do Brasil, fazer negócio em todos os continentes. Então, essa variedade de experiências que a Shell me proporcionou também foi extremamente importante. Fui muito feliz de ter tido chefes e mentores que me ajudaram muito durante a minha trajetória na companhia. Acho que o trabalho em equipe é outra coisa fundamental. Ninguém consegue fazer nada sozinho, então você montar boas equipes, ter gente boa ao seu redor, conseguir criar um ambiente, uma cultura onde todo mundo tira sempre um pouquinho melhor de cada um. Talvez aí alguns dos elementos que me ajudaram a poder estar na posição privilegiada que eu tenho hoje de liderar os negócios da companhia no meu país. Bom, você falou de esporte. Você gosta muito de esporte. Sempre gostei.
O que você pratica? O que você... Eu mora no Rio de Janeiro, então deve ter uma terra ali que dá para praticar muita coisa, né? Sim, o Rio de Janeiro é uma cidade abençoada, né? Com muita coisa para oferecer. Eu nadei quando eu era mais novo e depois eu joguei vôlei, né? E continuo fazendo os dois esportes. Jogo um pouquinho de tênis e tenho me aventurado cada vez mais também no golfe. Mas o vôlei foi o principal e continua sendo o principal esporte. Mas hoje, então, é vôlei que você pratica o quê? Toda semana? A gente tenta manter aí a disciplina, tem um grupo de amigos que é um prazer poder reconectar com esse grupo de amigos que eu conheci na minha adolescência, com quem eu joguei vôlei na adolescência. E a gente treina uma vez por semana, disputa alguns torneios Masters, né? A minha filha brinca que é o vovô vôlei. Mas mantém assim, o corpo e a mente sã, aquele espírito competitivo, realça um pouco daqueles meus conceitos de que se você treinar e se dedicar, o resultado vem. É muito importante por várias questões, né? É isso que eu queria. O que o esporte, como é que você aplica todos esses esportes que você está relatando, sobretudo o vôlei, aplica para o seu trabalho? A equipe, é a resiliência, como você falou? Eu acho que são várias coisas. Eu tento passar isso também para as minhas filhas, né? Eu acho que o esporte te ensina que o resultado ele só vem de um esforço contínuo, repetitivo e diário, né? Eu sempre falo com as minhas filhas, o dia da competição você não ganha as medalhas, você só vai lá pegar as medalhas, você ganha elas no treinamento, né? Eu acho que o esporte te testa a sua resiliência, ganhar e perder. Você aprende a ganhar e perder, que é normal. No esporte você precisa continuar se dedicando. Sem dúvida nenhuma, o coletivo, né? Trabalhar em equipe, mesmo num esporte individual, como pode ser a natação ou o tênis, né? Você tem uma equipe, você tem um técnico, você tem um preparador físico, você tem um nutricionista, você tem todo mundo ao seu redor. Conseguir montar uma equipe, tirar o máximo dessa equipe, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que é uma analogia que eu trago do esporte para o mundo corporativo. Cristiano, quando você assumiu a presidência em agosto de 2022, você deu uma declaração de que aquela era a maior responsabilidade da sua carreira neste momento de transição energética, né? Passados aí quase 2 anos dessa declaração, como é que você vê? Realmente a maior responsabilidade aí, o seu maior desafio, talvez até da vida? Eu continuo acreditando que sim, que é ainda o maior desafio, a maior responsabilidade. E eu sou muito grato à companhia de ter confiado um negócio desse tamanho para mim lá em 2022, né? Porque parte da minha responsabilidade é manter o Brasil competitivo dentro do portfólio global da Shell, né? Trabalhar junto com o governo brasileiro para que a gente tenha políticas e regulamentações competitivas para que eu possa maximizar o valor de investimento que a Shell globalmente traz para o Brasil. Então, acho que esse é um fator. O outro é a habilidade e a responsabilidade de treinar futuros talentos da companhia, para que a companhia seja não só um celeiro de talentos para a Shell Brasil, mas para a Shell globalmente, né? Então essa é uma outra responsabilidade muito grande, conseguir fazer com o resto da organização o que fizeram comigo, o que eu tive a oportunidade de fazer. Contribuição para a sociedade, essa é uma coisa que eu aprendi muito nos anos que eu morei fora do Brasil, né? O Brasil ainda é um país que requer muito na área social, precisa da parceria pública-privada para que a gente possa dar às pessoas que não têm as condições necessárias para ter uma boa vida. Eu acredito muito que a responsabilidade social das grandes corporações ela é imensa e cada vez maior, né? Então eu sou muito orgulhoso do trabalho que a companhia faz nos programas de responsabilidade social. A Shell é uma das maiores investidoras via a Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte no Brasil. Esse retorno para a sociedade também é uma responsabilidade que eu carrego comigo. Então, continuo achando que é uma das maiores desafios, uma das maiores responsabilidades da minha carreira em várias áreas que eu acabei de descrever para você. Cristiano, se a gente pegar o histórico da Shell aqui no Brasil, o investimento que a Shell faz é na ordem aí de 1 bilhão e meio de dólares anual, né? Esse investimento aí por ano de vocês. Quais os planos da Shell no Brasil nos próximos anos? Correto. Historicamente, a gente
a gente manteve esse patamar de investimento. E um dos meus desafios, como eu falei, é manter esse patamar para os próximos anos, né? Obviamente, isso vai depender de várias coisas. Primeiro, a competitividade do Brasil. É importantíssimo o Brasil ter ciência de que manter estabilidade fiscal, manter estabilidade regulatória, manter a competitividade da indústria brasileira é condição sine qua non para atrair novos investimentos, né? Então, esse é um papel meu e se o Brasil continuar mantendo os níveis recentes de competitividade, eu tenho convicção de que eu vou continuar atraindo dinheiro para o Brasil. A gente tem vários projetos, tanto na exploração e produção. Nesses últimos 2 anos, parte desse dinheiro foi investido em novos projetos de exploração e produção. A Shell foi um dos maiores atores nos leilões da ANP, comprando novos blocos de exploração. Quando você compra um bloco de exploração, você se compromete a fazer um desenvolvimento dele. A gente está na fase de desenvolvimento. A gente comprou uma companhia de distribuição e venda de energia e serviços de energia chamada Prime Energy no ano passado. A gente inaugurou uma planta termoelétrica em parceria com o Grupo Pátria e a Mitsubishi, que gera energia termoelétrica, energia elétrica via o gás que vem do pré-sal. A gente, via a parceria com a Cosan Raízen, inaugurou no começo do ano uma planta de etanol de segunda geração aqui no estado de São Paulo. Ou seja, o investimento da companhia ele continua. Ele precisa dessa estabilidade fiscal, regulatória e competitividade do marco regulatório e ele é cada vez mais diversificado, obviamente o valor maior para exploração e produção, mas em diversas áreas de negócio no espectro de energia. Você destacou nessa resposta que o Brasil precisa ter noção de, por exemplo, responsabilidade fiscal até para atrair investimentos de fora. E quando a gente fala disso, a gente está falando evidentemente de Brasília. E está rolando agora a reforma tributária. Como é que você está vendo? Com bons olhos, com olhos realistas, poderia ser melhor? Vamos lá, acho que a reforma tributária é sem dúvida nenhuma um caminho, um avanço importante para o Brasil. Há quantos anos, né? Talvez quantas décadas se fala sobre isso. Mas the devil is on the details, né? Acho que essa fase agora é uma fase extremamente importante que o governo trabalha junto com a Câmara e o Senado para detalhar aquela diretriz que veio com a reforma tributária. A importância da estabilidade fiscal, regulatória e jurídica, ela vou pegar o setor de exploração e produção, que é o maior negócio da companhia no Brasil. Esses projetos, entre você participar de um leilão do regulador e começar a gerar caixa, demora de 7 a 10 anos. Depois que você começa a gerar caixa, você ainda tem entre 20 e 30 anos do contrato de concessão entre a companhia e o governo brasileiro. Ou seja, você tem um ciclo nessa indústria de 30 a 40 anos. Para eu tomar uma decisão final de investimento, eu preciso ter essa previsibilidade e essa competitividade e essa estabilidade fiscal, jurídica e regulatória. O setor de óleo e gás de exploração e produção já é um setor bastante pesado de tributação, né? O Instituto Brasileiro de Petróleo soltou um estudo recentemente que 2 a cada 3 barris de petróleo produzidos no Brasil ficam em participação especial, impostos, royalties para o governo brasileiro. Qualquer aumento de carga tributária numa indústria que já é muito taxada, impacta negativamente a competitividade do Brasil. Então, uma das preocupações que a gente tem na reforma tributária, voltando ao teu ponto, foi a introdução do imposto seletivo, por exemplo, que originalmente veio do Senado com 1%, agora voltou da Câmara para o Senado com 0,25%, em todas as atividades de extração, óleo e gás, uma delas que a gente vem mostrando ao governo brasileiro que pode negativamente impactar a competitividade do Brasil. Você, como líder de uma empresa do tamanho da Shell, como é que você está vendo o ambiente de negócios no país? Você está otimista? Está pessimista? Pode falar. Não, eu sou otimista. Eu acho que a gente tem que ser otimista. Eu acho que o pessimismo é irresponsável. Eu sou otimista. Eu acho que há uma preocupação. Primeiro, vamos lá, há uma oportunidade enorme do Brasil. Vou voltar na pergunta inicial sobre os cenários. Né? O Brasil pode ser muito grande. Tem uma oportunidade em todo o espectro de energia. Desde o óleo e gás, ao renovável, ao biocombustível.
crédito de carbono, hidrogênio. O Brasil pode ser um grande ator em todas essas áreas, né? A gente precisa de regulamentação, políticas públicas corretas, estabilidade fiscal, competitividade em cada um desses setores. Eu sou realmente um otimista. Eu acho que houve, assim, recentemente uma preocupação da indústria em geral, não estou falando só da minha, mas da indústria em geral, de que a carga tributária no Brasil chegou num limite que não dá para passar um pouco mais. Eu acho que essa mensagem ela foi passada de uma forma bem transparente, bem aberta ao governo brasileiro, que vem fazendo seus esforços de tentar atingir o balanço das contas. E eu acho que eles estão entendendo que a classe empresarial está dizendo, olha, não dá mais para a gente aumentar a carga tributária, talvez os esforços tenham que se direcionar em alguma outra área. Mas eu sou realmente otimista, eu continuo com otimista em relação ao Brasil, e acho que a Shell, particularmente, está muito bem posicionada para se beneficiar dessas oportunidades todas que eu falei que o Brasil tem nesse espectro de fontes de energia. Agora, a Shell sendo inglesa, né? Como é que os ingleses, os britânicos, olham para o Brasil neste momento? Eu acho que a resposta está numa das suas perguntas, Bruno, né? A companhia tem 111 anos de operação contínua no Brasil, né? Eu acho que você não consegue demonstrar então vem esse com bons olhos. Você não consegue manter uma operação contínua durante 111 anos se você não tem uma visão positiva, otimista e de confiança no Brasil. Você não consegue investir entre 1 e 1,5 bilhões de dólares ano após ano se você não tiver uma visão otimista e positiva do Brasil. Você não consegue montar um negócio no Brasil que tem representatividade de todas as linhas de negócio internacionais do Brasil se você não tem uma visão positiva. Acho que o meu trabalho e da minha equipe é manter essa visão otimista e aumentar cada vez mais a fatia de investimento da Shell Global para o país. Eu queria falar um pouco de inovação. Como é que se inova no setor petroleiro? Vamos lá, o Brasil tem no marco regulatório do pré-sal brasileiro, aquilo que eu acho uma das mais bem-sucedidas políticas públicas, né? Quando o pré-sal foi descoberto e a legislação foi criada, a obrigatoriedade de investir 1% da receita produzida do petróleo ou do gás no pré-sal brasileiro tem que ser reinvestido no Brasil, para o Brasil, em pesquisa e desenvolvimento. Isso foi feito há 15 anos atrás. Você olha nos dias de hoje, a Shell hoje investe entre 500 e 600 milhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Por causa dessa cláusula que a gente chama da cláusula do levy, a cláusula do contrato de concessão do pré-sal brasileiro. O que a gente tem feito como companhia? A nossa estratégia foi não montar um centro de pesquisa no Brasil. Não montou. A gente reconheceu a capacidade intelectual e do capital humano brasileiro. A gente reconheceu que o Brasil tem enormes instituições de pesquisa e desenvolvimento com muita capacidade, né? A gente escolheu fazer parcerias estratégicas com universidades e centros de pesquisas brasileiros e, através dessas parcerias, a gente investe esse valor de 500 a 600 milhões de reais, né? A outra decisão estratégica que a gente tomou recentemente é de que 30% a 40% desse valor ele está sendo investido em novas tecnologias ou em transição energética. Mas 60% a 70% continua sendo investido em tecnologias para otimizar ou o custo operacional ou a eficiência energética e intensidade de carbono das operações de exploração e produção. Então, é mais ou menos assim que a gente investe toda essa verba de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E é fundamental para a jornada de transição energética no mundo como um todo. Vocês têm uma parceria recente com a Universidade de São Paulo, né, num projeto específico, né? São várias universidades, eu imagino, mas eu vi recentemente essa parceria aí de vocês com a Universidade de São Paulo. Sim, são vários projetos, eles não estão só no eixo Rio-São Paulo, a gente tem muito projeto no Nordeste brasileiro, cada vez mais no Nordeste brasileiro, temos alguns projetos na Amazônia. Esse em específico que você citou, eu tive a oportunidade de participar aqui na USP da inauguração desse projeto no final do ano passado. Ele é uma parceria da Shell, da Raízen, da Toyota, da USP, e do desenvolvedor da tecnologia. O que a gente está tentando fazer ali? Obviamente
projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? Pesquisa e desenvolvimento pode ou não dar certo, né? A gente tem uma planta piloto pequena que vai testar a viabilidade técnica, operacional e econômica de se transformar o etanol em hidrogênio próximo ao ponto de consumo. Então, esse projetinho vai suprir hidrogênio para os ônibus que circulam para o transporte interno da USP. Uma vez provado isso, a gente vai passar para umas escalas maiores e ver se essa tecnologia ela tem competitividade comercial e é um modelo de negócio que pode ser replicado em escala maior. Mas esse é o projeto que você referenciou aí na USP. Projeto projeto ambicioso mesmo, né? Como vários projetos de pesquisa e desenvolvimento. Alguns dão certo, outros, infelizmente, exatamente. não. Mas o importante é fazer estudo, né? Mostrar, ver a viabilidade. Cristiano, o que a operação brasileira, liderada por você, pode ensinar ao mundo? Vamos falar da Shell, né? Porque são 70 países, né? Talvez mais de 70 países. O que a operação brasileira pode ensinar a todos eles? É uma pergunta bacana, né? Porque eu, tendo tido a oportunidade de passar a maioria da minha carreira fora do Brasil, em vários países, fazendo negócio por diferentes continentes, ter voltado, eu consigo ter um pouco dessa visão bem clara, né? O que o Brasil hoje, dentro do Grupo Shell, exporta? Vamos pensar dessa forma, né? Talento. Né? A competência técnica do brasileiro, a formação, a qualificação do brasileiro, eu posso dizer, como experiência, ela não deixa nada a desejar a outras nacionalidades. O Brasil está virando cada vez mais um celeiro de talentos internacionais para o Grupo Shell, então, sem dúvida nenhuma. O brasileiro tem uma característica muito boa, que se usada para o lado positivo, ela está sendo bastante valorizada. A gente, comercialmente, é muito criativo. O brasileiro tem uma habilidade de se adaptar, de lidar com situações adversas, muito por causa do histórico do país, né? Então, essa criatividade, essa habilidade comercial do Brasil, ela está sendo cada vez mais valorizada internacionalmente. O brasileiro é muito bom de relacionamento, né? Então, para gerenciar parcerias, para co-criar uma joint venture, para gerenciar parcerias, para criar negócios em parcerias, o brasileiro tem uma característica muito grande. E tem muita tecnologia sendo desenvolvida no Brasil. O Brasil desenvolveu a tecnologia associada ao etanol e hoje a gente é um grande exportador de etanol. O pré-sal brasileiro criou muitas tecnologias que hoje estão sendo usadas em outras bacias exploratórias do mundo. Então, o desenvolvimento e tecnologia é uma outra área que o Brasil tem mandado bastante ideia para fora. Muito bem, nós estamos conversando com o presidente da Shell no Brasil, o Cristiano Pinto da Costa. O Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes com mais um bloco com o Cristiano. E nós voltamos com mais um bloco aqui no Show Business com o presidente da Shell no Brasil, o Cristiano Pinto da Costa. Cristiano, como é que você vê a meta de transição energética, especialmente quando a gente analisa a aprovação da COP28? A gente falou no último bloco da COP30, né? Mas vamos ver aquela aprovação da COP28 em que convocou aí os países para a transição dos combustíveis fósseis, né, nos sistemas energéticos, de modo a atingir zero emissões até 2050. Vai dar tempo suficiente? Eu falei para você que eu sou um otimista, né? Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar com a hipótese de que dá tempo suficiente. Se você começar a trabalhar com uma diferente hipótese, você não chega lá. Mas tem uma expressão que você gosta de usar, eu acho que você não usou no último bloco, que o mundo não lida com... não é uma ruptura energética, né? É uma transição energética. Por que você costuma e gosta de usar essa expressão? Porque eu acho que tem ainda uma visão de que as coisas vão acontecer muito mais rápido do que talvez a realidade de quem está liderando vários aspectos da transição energética, como uma companhia de energia que a Shell está lidando com a realidade que é um pouco diferente, né? Eu acho que sim, que a gente tem que ser otimista de que vai dar tempo. Acho que a gente tem que ter uma colaboração entre diferentes setores da economia, diferentes indústrias, entre governos, para que as políticas corretas estejam
implementadas e a gente consiga acelerar essa transição energética. Parece hoje que não vai ser possível, a gente não pode esquecer que ainda faltam 25 anos para chegar em 2050. Né? A Shell vem tomando todos os passos que a gente acredita que são necessários para chegar lá. Por exemplo, escopo 1 e escopo 2. Né? Muito se fala de emissão, escopo 1 e escopo 2 são as emissões de CO2 que estão diretamente relacionadas às minhas operações. Né? A Shell tem um comprometimento global de atingir emissões líquidas zero em 2050 e a gente tem alguns comprometimentos intermediários. A gente está extremamente avançado nas reduções de escopo 1 e escopo 2. Vou te dar alguns exemplos. Né? A gente tem metas até 2030 de zerar a emissão de gases nas nossas operações. Até o final do ano passado, a gente conseguiu fazer 90% de redução já. Então, tem algumas áreas onde a gente mostrou bastante avanço. Esse dá um certo otimismo. Outras áreas estão se provando mais difíceis. Por exemplo, mudar o comportamento de demanda dos nossos clientes, que a gente chama de escopo 3. Né? O produto que eu supro ou vendo para alguém, ao ser consumido, ele gera uma emissão de carbono. Né? Para que eu mude o produto que eu venda, o meu cliente, o meu consumidor, tem que mudar o comportamento da demanda e a forma com que ele consome energia. Né? Eu não consigo fazer com que você voe menos, consequentemente compre menos passagens aéreas que emite carbono. Eu não consigo fazer com que você troque o seu carro de combustão para um carro elétrico. Eu consigo tentar influenciar você. O que a gente tem observado no mundo? Mas você não consegue impor nada, né? Não consegue impor. O que a gente tem observado no mundo? Que essa conversão de demanda para produtos que têm o mesmo potencial energético, mas com mais baixa emissão de carbono, talvez não esteja andando na velocidade com que todos nós gostaríamos. Tá. Por questões econômicas, é mais caro e nem todo cliente final ou nem toda a indústria consegue fazer essa conversão. Por questões de setores muito difíceis mesmo, você eletrificar um carro de transporte, ele é muito mais simples do que você eletrificar um navio de container que sai de Singapura e vem trazer alguma coisa para o Brasil. Então, tem alguns setores que são mais difíceis de fazer a transição energética. Os setores de aviação e os setores de transporte marítimo são dois, né? Dois exemplos. E tem um componente geracional? Você está falando especificamente aí de demanda das pessoas no mundo. Tem uma questão geracional? Os mais jovens talvez optam e buscam, isso baseado nas declarações ditas por presidentes que participam aqui do Show Business e talvez pessoas um pouco mais velhas, para elas indiferente. Eu acho que sim, eu acho que a gente vê uma geração nova, eu vejo isso muito dentro da companhia, né? Os novos recursos, os novos talentos da companhia, eles demandam da liderança da companhia ações afirmativas nessa direção. Né? Eles querem uma empresa mais sustentável? Eles querem uma empresa mais sustentável, eles querem uma empresa com uma responsabilidade social maior, eles querem uma empresa comprometida com metas específicas de transição energética. E muitas dessas pessoas estão mudando o comportamento. Né? Hoje em dia você não vê essa necessidade ou a vontade de ter um carro, porque novas tecnologias surgiram, o Uber, por exemplo, e as pessoas preferem não ter o seu próprio carro por várias razões, não só por questões de emissão ou transição energética, razões econômicas e outras também, mas há sim, você está correto, uma questão geracional aí importante. O outro fator que é super importante para essa mudança de comportamento, que eu sempre gosto de ressaltar, são as políticas públicas corretas e a regulamentação. Né? Os países onde a gente tem visto avançarem um pouco mais rápido, onde o arcabouço regulatório que incentiva essa mudança de energia, ou do consumo de energia mais intenso para menos intenso, uma fonte de energia de maior intensidade de carbono para menor intensidade de carbono, ela tem sido acelerada quando o marco regulatório favorece isso. E essa é uma oportunidade que o Brasil tem de avançar também o marco regulatório em alguma dessas áreas. Qual que é o maior desafio hoje de ser presidente de uma petroleira, ainda mais o tamanho da que você comanda, Cristiano? Eu acho que tem, assim, na nossa indústria, que é uma indústria de capital intensivo, com grandes instalações industriais, pessoas envolvidas e trabalhando nessa instalação industrial, segurança de processo, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio. Né?
Você conseguir demonstrar a capacidade de operar os seus ativos sem causar nenhum dano ao meio ambiente, sem causar nenhum dano às pessoas que trabalham e nem à propriedade da companhia. Então, esse sempre a gente chama de licença de operação, né? Então, esse é um grande desafio. O outro desafio é como é que você concilia um mundo que hoje ainda precisa de óleo e gás e aloca capital, recursos, pessoas nesse negócio que é um negócio mais tradicional, mas ao mesmo tempo se prepara, planeja e vai progressivamente desenvolvendo novas tecnologias e investindo naquelas tecnologias que vão ser as tecnologias do futuro. Quanto você coloca de proporcionalidade numa versus da outra é um grande desafio, né? Investimento em tecnologia, a gente falou bastante de tecnologia, é um grande desafio para a indústria de energia. Eu acredito que avanços tecnológicos, como a gente viu, né, o custo de baterias, capacidade e custo de bateria caiu fenomenalmente nos últimos 5 anos. Só pegar um exemplo, né? Avanços tecnológicos vão ditar a velocidade da transição energética. Então, fazer apostas corretas, investir em novas tecnologias, a gente falou de alguns dos projetos, do valor que a Shell investe no Brasil em pesquisa e desenvolvimento, também é um outro grande desafio. Atração e retenção de talento, cada vez mais difícil. Tá difícil? Isso eu escuto com muita frequência. Cada vez mais difícil. Por quê? Porque eu acho que é uma questão geracional. A geração atual, eu acredito que ela seja um pouco diferente da minha geração. Eu converso muito com jovens que estão chegando na companhia. A gente faz periodicamente, eu faço um almoço com 8 ou 10 jovens da companhia para poder ouvir, dar acesso a eles a um pouco das minhas ideias, mas também ouvir o que está na cabeça deles, né? E hoje eles demandam muito mais da companhia. Eles não querem trabalhar na companhia só para receber o salário. Não, eles querem muito mais. Eles querem um ambiente correto, justo, ético, né? Eles querem uma companhia que abrace políticas construtivas de diversidade e inclusão. Eles querem trabalhar numa companhia que tem uma política de responsabilidade social e devolver à comunidade onde você opera oportunidades para aquela comunidade, né? Eles querem oportunidade de desenvolvimento, carreira, treinamento, né? Você tem um pacote de coisas muito mais abrangentes hoje que você precisa oferecer. Ele quer uma companhia com uma marca respeitada, para você dizer com orgulho que trabalha se associar a sua marca pessoal, o seu nome, àquela instituição. Então, hoje eu acho que as demandas da nova geração, elas são muito mais holísticas e abrangentes do que eram há 25, 30 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, o que bota uma responsabilidade, um desafio maior na liderança das companhias. Mas eles estão tão produtivos como as gerações passadas? Eu acho que sim, eu vejo um Porque as exigências aumentaram, como você tem falado, não é só o salário que importa mais. São muitas exigências além do salário. Eu tenho visto um comprometimento, um nível de engajamento excepcional nos funcionários da Shell Brasil. A Shell globalmente faz uma pesquisa de satisfação com os funcionários todo ano, então você consegue medir tendências, né? E nos últimos anos a Shell Brasil vem constantemente subindo esse nível de engajamento e satisfação dos funcionários da Shell Brasil, puxando até a média internacional da companhia para cima, né? Os nossos níveis de perda de pessoal, né, de attrition, eles estão na casa de 2%, que é extremamente baixo. Ou seja, eu acho que a gente conseguiu criar um ecossistema na Shell Brasil. Em 2022 a gente contratou muita gente, foram mais de 100 pessoas que chegaram na companhia em 2022. Então, eu acho que a gente construiu um ecossistema na Shell Brasil que atrai talentos, foi demonstrado pelos números que eu mostrei em 2022, mas também consegue manter esses talentos pelo baixo nível de attrition. O desafio é você não se acomodar e continuar inovando e entendendo as necessidades e ajustando para que a gente consiga manter essa trajetória positiva que eu sei que a gente tem até agora. No último bloco a gente falou do histórico da Shell, né, de investimento no Brasil na ordem aí de 1 bilhão a 1 bilhão e 500 milhões de dólares ano. Você pode revelar para a gente os próximos bilhões dos próximos anos, do próximo ano, por exemplo? A gente não, por política da companhia, a gente não faz projeções, né? O que eu posso dizer é que o meu desafio é continuar mantendo o mesmo patamar que a gente conseguiu nos últimos 5 anos para os próximos 5 anos ou até aumentar. Quem são as suas
referências, Cristiano, no mundo dos negócios e na vida? Vamos lá, acho que tem algumas pessoas que influenciaram muito a minha vida. Minha avó foi uma pessoa que foi muito importante para mim, né? E ela, sem dúvida nenhuma, me ensinou a determinação, a inovação. Eu lembro dela nos últimos anos de vida dela, tentando lidar com novas tecnologias, querendo sempre uma curiosidade para querer sempre aprender, perguntar como fazia pergunta a minha avó, como tinha curiosidade. Ela teve uma influência muito positiva na minha vida. Eu tenho uma conexão muito forte com o esporte. Eu sempre olho por grandes esportistas ou treinadores, né? O Bernardinho é uma figura que ele sempre me inspirou. Eu tive a oportunidade de conhecer, trabalhar um pouquinho com ele, trazer ele para a companhia. Eu acho que aquela mentalidade vencedora, aquela mentalidade de se esforçar, se dedicar ao máximo, acreditar em você, trabalhar duro para colher os resultados, foi uma coisa que sempre me inspirou. E eu tive 2 líderes e 2 chefes internacionais durante a minha carreira, que foram grandes mentores, me orientaram bastante, me ajudam a enxergar o mundo de uma forma fundamentalmente diferente e me transformar num líder diferente que eu sou hoje do que eu era quando eu cheguei na minha jornada internacional. Então são algumas pessoas aí que realmente tocaram na minha vida e mudaram um pouquinho o curso da minha carreira e da minha vida pessoal também. Você imaginava, quando você começou como estagiário da Shell, 28 anos atrás, 28 não, 26, né? 26 anos de companhia, como estagiário, 1 ano a mais. Exatamente, 1 ano a mais. A posição que você está hoje? Acho que quando eu comecei, não. Essa é uma outra coisa que a gente vai aprendendo também com o esporte, né? Um ponto a cada vez. Você não adianta visualizar o final do jogo se você não ganhar o ponto seguinte. Eu acho que não. Teve um determinado momento na minha carreira que aí sim eu comecei a visualizar isso. Na época que eu saí da faculdade, entrei como estagiário na Shell, acho que eu queria viver a experiência do dia a dia, do próximo mês e do próximo ano. Sou muito grato à companhia por ter me dado uma oportunidade operacional. Eu saí da Universidade de Engenharia Química direto para uma instalação industrial, com bota, macacão, capacete, tocando uma operação relativamente simples, mas uma operação industrial que me trouxe muito contato com o dia a dia de uma grande companhia de infraestrutura da Shell. E depois a carreira foi tomando o seu curso, as portas foram se abrindo e o caminho ficou um pouco mais claro, onde eu tive, sim, a ambição, a visualização e o foco para eventualmente ocupar a cadeira que eu tenho hoje. Muito bem. Cristiano Pinto da Costa, presidente da Shell no Brasil. Enorme prazer recebê-lo aqui no Show Business. Obrigado, viu? Obrigado, Bruno. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu agradeço também a sua audiência, a sua confiança e a gente volta na próxima semana. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.